Vamos começar o programa hoje falando um pouquinho das investigações da Polícia Federal, gente, porque a polêmica está instaurada e a PF está investigando o uso de um software espião que está mostrando que a ABIN montou um esquema paralelo para monitorar os desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa operação realizou buscas e apreensões em vários endereços, ligados inclusive aos investigados no esquema. Entre eles, o próprio deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Eu quero entender um pouco o que vocês estão achando aí de tudo que aconteceu ontem, porque são acusações, obviamente, que estão sendo investigadas, mas é algo muito sério em relação à democracia, né, Mano Ferreira? Muito sério, Paulinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Olha, a gente está falando sobre o uso da máquina do Estado, o possível uso da máquina do Estado para a perseguição política de adversários ou para o simples interesse do poderoso de plantão ser contemplado de forma ilegal através do uso da máquina já é um absurdo. E no Brasil, com o nosso patrimonialismo, a gente parece que tem uma tendência muito grande a naturalizar esse uso da máquina pública como se fosse o quintal da casa do poderoso de plantão. E isso é um absurdo, que fala sobre a qualidade das nossas instituições e que também significa um desequilíbrio absurdo do jogo político. Veja só, entre as questões que estão sendo apuradas, há uma espionagem do então da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Imagine, então, se ficar espionando e tentando encontrar alguma informação para achacar o presidente de um outro poder virar uma ferramenta de negociação política. Isso é um absurdo. Se fala de uma possível tentativa de vincular autoridades e ministros do Supremo Tribunal Federal ao crime organizado, de forma enviesada e onde não se encontrou nenhum indício, né? Ou teríamos acesso. Ou seja, são acusações gravíssimas que falam de um uso antidemocrático do Estado brasileiro e que, evidentemente, precisa ser devidamente apurado para que os responsáveis por cada etapa aí desse crime sejam devidamente responsabilizados. Mano, só antes de passar a palavra aqui para a nossa turma, a Polícia Federal também apontou que a ABIN teria sido utilizada para monitorar a promotora responsável pela investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Quem tem mais informações é o nosso Bruno Pinheiro, que vai nos contar um pouco da dificuldade aí que rolou no passado em relação a isso, né, Bruno? Bem-vindo. Ô Paulo, exatamente, ela ficou acompanhando este caso até em 2021. Você um ótimo dia, excelente final de semana a quem nos acompanha. E aí ela acabou sendo removida, mas ela era a coordenadora da força-tarefa que investiga este caso, que está chegando numa reta final, aparentemente, de acordo com o ministro da Justiça, ministro Flávio Dino. Acontece que a investigação, então, encontrou informações, relatórios sobre quem também estava no caso, que é justamente essa coordenadora da força-tarefa. De acordo com a Polícia Federal e também esta decisão do ministro Alexandre de Moraes, as informações, esse relatório, a identidade visual era muito semelhante aos outros relatórios que também estavam analisando, espionando o ministro Gilmar Mendes e também o ministro Alexandre de Moraes. Essas informações eram muito semelhantes, ou seja, que foi retirado esse relatório que foi feito através desse sistema de inteligência ao lado da agência de inteligência de uma forma que não era com autorização judicial. Isso coloca em jogo, eu entro em uma outra informação aqui no Palácio do Planalto, se a atual equipe da agência de inteligência vai continuar, se a alta cúpula vai continuar ou se será necessária uma reforma para conseguir restabelecer esta confiança no setor de inteligência da agência. E aí, diante disso, já que a Polícia Federal apontou, inclusive, que a atual gestão, homens que foram indicados já no governo Lula, acabaram dificultando também na investigação ao repassar informações sobre esse sistema israelense que era utilizado de forma ilegal. Paulo Matias. Muito bem, Brunão. Obrigado, meu amigo, pelas suas informações. E olha, gente, a gente está chamando aqui o nosso amigo professor de Direitos Humanos e mestre em Ciências Policiais da Segurança e da Ordem, o professor Frederico Afonso, que mais uma vez vai conversar com a gente aqui, porque eu quero entender
entender do ponto de vista jurídico como é que procede esse tipo de investigação. Frederico, bem-vindo. Paulo, bom dia a todos aí no estúdio e a Júlia remotamente. Bom, vamos por partes, né? Quando você fala de uma agência de inteligência, ela já funciona, vamos falar no Brasil, sempre de forma compartimentada, né? Nem todos os setores conversam entre si por uma questão de segurança da informação. O Brasil tem um sistema nacional de inteligência, você tem a política nacional de inteligência brasileira, você tem protocolos, você tem um decreto relativamente até recente de 2012, né? E você tem um grande trauma quando vem alguém de fora do sistema de inteligência chefiar sua agência, que foi o caso do delegado de Polícia Federal, Alexandre Ramagem, né? Então, isso não é uma coisa usual no sistema de inteligência. E com isso já trouxe rusgas, né? Cabe lembrar que em abril de 2019, o Alexandre Ramagem estava nomeado para tomar posse na direção da Polícia Federal, e aí por uma ação provocada aí pelo PDT, em sede de mandado de segurança, o ministro Alexandre Moraes, então numa decisão ali monocrática, impediu a posse, apontando então violação aos princípios da impessoalidade, da moralidade e até mesmo uma questão de falta de interesse público, né? Então isso já acaba maculando o momento atual. Outra questão que deve ser falada, que não pode jogar a ABIN no poço, no fundo do lixo, né? Qualquer protocolo realizado fora dos moldes previstos é um desvio de finalidade, é um ato pessoal e você não pode macular toda a agência e todos os analistas de inteligência nesse sentido. Está em investigação, né? Precisa saber qual é o rastreamento possível, qual o monitoramento possível de você enxergar este equipamento israelense, mas você pegar simplesmente a agência e jogá-la ali no fundo do poço por um possível desvio de conduta é muito ruim. Quando você fala em investigar uma questão de inteligência, né, já é algo extremamente delicado, porque, vou fazer aqui até um trocadilho, me parece que ela não foi tão inteligente assim ao se deixar ser descoberta numa questão de uma violação do seu próprio protocolo, né? Eu gosto sempre de lembrar, sempre falo isso principalmente nos cursos, nas aulas, do caso famoso em São Paulo, no bairro da Aclimação da Escola Base, né? Apontou-se de um lado, explodiu a escola, os seus proprietários e meses após descobriram que não era bem assim. Quando envolve questões de inteligência, todo cuidado é pouco, então é o oba-oba, é o momento. Nós temos o Alexandre Ramagem hoje como pré-candidato pelo PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, então você tem ali uma ponta política, não adianta falar que não tem, você tem muitos analisando que é um extermínio de qualquer movimento por parte da política, vamos chamar assim, do lado direito, né? Da direita nesse sentido, mas a investigação ela continua. Você está investigando um próprio delegado da Polícia Federal de carreira desde 2005, então toda a cautela é pouco, porque não importa onde vá chegar, vai ter feridos, com certeza. Sem dúvida. Lu, bem-vinda mais uma vez aqui. Como é que você viu todo esse processo? Porque, na realidade, ontem o que aconteceu foi uma bomba, né? É uma bomba na ala mais bolsonarista, é uma bomba no Congresso Nacional, uma bomba no Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber o que vai sair disso tudo. Bom dia, Paulinho. Bom dia aqui para nossa audiência. Paulinho, eu vou falar aqui, República da Arapongagem. É isso que nós estamos verificando, completando a fala do professor que nós acabamos de ouvir. Ele abordou que a ABIN não pode ser acusada como um todo, mas com certeza Ramagem não atuou sozinho. Ele teve ali o auxílio de alguns servidores públicos que atuaram, inclusive estão dificultando essas investigações. E aí torna potencializado o fato. Porque o Mano já falou aqui, é o uso da máquina pública em benefício próprio. Vou fazer uma analogia. O síndico do seu prédio que você paga lá mensalmente o condomínio pode alterar a câmera para te fiscalizar, para te vigiar? Não pode.
Então, eu não posso, como presidente da República, como diretor de um órgão de fiscalização, que tem informações sensíveis, usar esse aparato em benefício dos interesses do presidente. Não só, mano, para poder vigiar os seus opositores políticos, mas em benefício da família. Lembra da reunião que o ex-presidente teve com vários ministros? Ele falou, não vou deixar a Polícia Federal chegar nos meus filhos. E, inclusive, Moro, o motivo do pedido de exoneração do Moro foi exatamente essa tentativa de utilização do Ministério da Justiça na Polícia Federal. E aí ele sai do ministério. Então nós tivemos esse aparelhamento também em benefício para proteger o Jair, o 04, para proteger o Flávio da questão da rachadinha. Então nós estamos vendo o que está sendo investigado, nós não podemos afirmar categoricamente, mas nós estamos vendo o uso da máquina para perseguição de adversário, em benefício da proteção da família e servidores públicos envolvidos, que é caso de demissão a bem do serviço público. E mais um dado aqui, na busca e apreensão que foi feita contra o Ramagem, foi encontrado quatro, se eu não estiver errado no número aqui, 4 computadores e 6 aparelhos celulares de uma pessoa que hoje é deputado federal. O que ele faz com esse equipamento, que é um equipamento público, na casa dele, depois que ele já saiu da chefia do órgão e está lá? Isso é normal. PP tem 7 celulares. Pois é, a pergunta é, por que PP tem 7 celulares? Por quê? Mas por quê? O problema não é por quê? Deve ser para 7 namorados que ele tem para poder falar. É um computador da BIM e um celular da BIM. O que é, mano? O problema não é o número de aparelhos, é que há entre os aparelhos cuja propriedade é da ABIN, da Agência Brasileira é patrimônio público e está na casa dele, e ele hoje é deputado. Ele não mais exerce aquela função para justificar que eu pegue aquele bem e guarde lá na minha casa. Só um minuto, professor. Temos uma fila extensa aqui. A próxima agora é Júlia Luci. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero comentar que estou muito feliz com o retorno do PP. Não sei se vocês repararam, mas ele está com cabelinho novo. Tá bonito o PP. Seja bem-vindo de volta. Bom dia a quem está nos escutando. Hoje a sexta-feira está aqui completa. De ontem para hoje a gente viu uma série de novas informações, inclusive o próprio delegado Ramagem prestando alguns esclarecimentos. Eu tive o cuidado de escutar essas entrevistas, até mesmo porque a gente precisa sempre lembrar que antes de ser uma figura pública, a gente está falando de um ser humano. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com a integridade das pessoas, a gente precisa ter respeito com a trajetória delas, porque se a gente é pego pelas paixões e se posiciona sem muito critério, a gente muitas vezes acaba sendo injusto e uma palavra depois de lançada a gente não consegue retomar mais. Então, também fazendo algumas análises, a gente observa que existe uma pessoa, um servidor da ABIN, e eu posso falar o nome dele porque o nome dele está divulgado em diversas reportagens, que é o Paulo Maurício. Esse servidor foi afastado no ano passado por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que estava dentro de uma investigação da possibilidade de esse servidor estar usando esse sistema para monitorar ilegalmente o próprio presidente Bolsonaro. E, curiosamente, esse servidor foi afastado em 2008, também envolvido na Operação Satyagraha, que depois constatou-se que alguns grampos ilegais foram, sim, colocados pela ABIN. Esse servidor, em 2008, já havia sido afastado, voltou para a ABIN, já na gestão de Temer, e depois, ao que consta, foi afastado pelo próprio Ramagem também. Então, gente, o que nós podemos falar com tranquilidade aqui, porque a Jovem Pan tem ouvintes extremamente qualificados que gostam de fatos, tá? Esse sistema, o First Mile, ele foi adquirido não na gestão do presidente Bolsonaro, ele passou por todas as etapas de uma compra pública, então ele é um sistema lícito de ser usado.
Ponto número 2, como o professor muito bem colocou, investigações, elas são feitas pelos núcleos específicos e muitas vezes esses núcleos, eles blindam as informações que conseguem levantar, porque se assim não fizessem, a gente não conseguiria ter uma investigação concluída até o fim para poder municiar o presidente da República de informações de inteligência e contra-inteligência. É para isso que serve a BIM, é para monitorar o presidente da República de inteligências que possam vir a afetar a soberania nacional, que possam, inclusive, estar relacionadas com a gestão do território nacional e, a partir daí, o presidente toma as suas decisões. Afinal de contas, ele é o chefe do executivo. Então, eu espero que tudo seja esclarecido. Ao que me parece, ninguém está se furtando de prestar os esclarecimentos. Essa própria questão mesmo dos aparelhos que foram encontrados na casa do delegado Ramagem, ele disse que esses aparelhos não estavam sendo usados, simplesmente haviam sido esquecidos. É um erro, Agora, erro mesmo estaria se esses aparelhos estivessem sendo usados. Então, eu acho que vem num momento importante essa operação, no momento que, inclusive, traz esclarecimentos necessários às pessoas que vão participar de um processo eleitoral esse ano, mas a gente precisa ter bastante critério para pontuar, para fazer as nossas análises, mas principalmente, além de a gente condenar o uso da máquina pública para interesses privados, como muito bem o Mano colocou, a gente também precisa saber que ninguém está sob a lei e que ninguém está não passível de ser investigado. Toda autoridade pública deve ser investigada caso pareça que merece ser investigada. A grande questão é que os padrões de legalidade não sejam rompidos. Agora, Essa gente, é a nossa defesa. Sim, agora a gente está falando aqui, até o momento do que foi revelado, PP, de espionagens em relação a Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann e até agora também o ministro da Educação, Camilo Santana. Isso é o que foi divulgado até o momento. A gente não sabe, obviamente, se tem outros atores aí. Como é que você vê isso? Grande preocupação, né? E o que pareceu para nós, Paulinho, não tem outra palavra que não seja um grande escândalo, talvez o maior escândalo da República recente. Não dá para passar pano no que aconteceu, não. Eu concordo que foi falado pelo Mano e pela Luciana. Infelizmente, o que nós estamos vendo é mais um aspecto do patrimonialismo, né? Usar o poder público, usar a estrutura institucional do Estado para fins privados. Isso é lamentável e isso tem que ser rechaçado por qualquer pessoa. É bom lembrar, Julinha, um ponto importante. A nossa Constituição fala que qualquer tipo de investigação que use a rede celular tem que ter a autorização do Poder Judiciário. Não teve essa autorização. Não teve essa autorização, o que torna essa medida ilegal, inconstitucional e arbitrária. Então não tem esse negócio que a BIM tem o poder ilimitado de investigar as pessoas e alimentar o poder executivo. Não tem. Ela necessita, sim, de autorização judicial que não teve. Então, o que nós estamos vivenciando é um simples caso de arapongagem, de espionagem para fins privados. E é bom lembrar que essa utilização da estrutura do Estado foi feita para 3 fins, né? Aí que está o problema. A Polícia Federal agora está investigando a finalidade dessa arbitrariedade da BIM. Primeiro, blindar a família do Bolsonaro, né? Dando subsídio para o Flávio Bolsonaro na ação sobre rachadinha se defender. E ao que consta, ele recebeu um relatório informal da BIM que foi utilizado na defesa dele. Ajudar o Jair Renan, o 04, sobre a acusação de tráfico de influência. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é investigar os inimigos políticos, ou seja, completamente absurdo numa democracia a gente concordar que pode ser utilizado instituições públicas para alimentar o presidente da República, no caso de monitorar os inimigos políticos e, na minha opinião, o mais grave, né, criar fake news em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar que aquelas notícias que falavam que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes tinham relação com o PCC foi alimentada pela BIM, foi alimentada informalmente pela BIM. Ou seja, uma arbitrariedade atrás de arbitrariedade. Isso é um absurdo. Isso tem que ser rechaçado. Oi, Julinha. Peraí, quando que a BIM falou alguma coisa?
Quando que houve algum relatório da ABIN falando isso? Eu não vi, cadê? Está escrito isso na decisão do Alexandre de Moraes. Está escrito isso na decisão do Alexandre de Moraes. É só você pegar. Eu compartilho com você, Julinha, se quiser. Quando é que esse tipo impressionante. Não dá, Julinha, não dá para passar pano. Não dá para passar pano. Não, ninguém está passando pano. Aqui, pelo contrário, o que eu falei foi que, infelizmente, já houve, sim, a constatação de que, em alguns momentos, na ABIN, houve a implantação de escutas ilegais. Inclusive, eu falei que isso aconteceu em 2008, com o presidente Lula, que afastou esse servidor dentro da Operação Satyagraha. Então, infelizmente, quando há... Esquece Lula, Júlia. Deixa o Lula para trás. Vamos falar do Bolsonaro. Não tem como esquecer, porque a gente está falando de república. Nós temos que falar que, infelizmente, o uso indevido das instituições da Vamos lá, por partes aqui. Professor, você tinha me pedido antes. Vamos lá. Vamos lá. Causou espanto aí no estúdio sobre o fato dele estar na posse de um notebook e um aparelho celular de propriedade da ABIN. Quando você sai de um cargo e vai para o outro, vou pegar aqui um exemplo até de imóvel, né? Você sai de deputado federal e vai ser senador, você troca. Às vezes a pessoa fica ocupando o imóvel funcional durante meses. Não há uma troca imediata, né? Deveria até ter, mas a administração pública não é assim. Olha, eu estou agora saindo da ABIN aqui, eu tenho este material de carga, né? O fato de estar na casa dele é material de uso. Um ano depois. Não quer dizer que eu sou da prefeitura, eu sou servidora municipal da prefeitura aqui de São Paulo, eu saio do exercício do meu cargo, da minha função, resolvo pegar o computador, um notebook que pertence ao poder público, levo para minha casa e simplesmente eu esqueço por um ano que aquele computador não é meu, é da prefeitura e por isso eu posso ficar lá usando, ou mesmo, como a Julinha falou, sem usar, só enfeitando a minha casa. Por favor, qual a lição que a gente quer dar para o cidadão e para a cidadã? Que o patrimônio público, ele esqueceu. É só uma nomenclatura. Que você pode se apropriar de bens que pertencem ao povo, que é o povo que paga o computador que está lá, é o povo que paga o celular que está lá, que está na casa da pessoa enfeitando. Já que ela não usa, está enfeitando lá. Aparelho de decoração. Aparelho não. Tá igual de TP. Tá igual o TP. Por favor. Mas tem um ponto adicional que aumenta a gravidade da situação, que provavelmente aparelhos da ABIN podem ter acesso a sistemas de informação que são próprios da agência. Então é preciso investigar se o fato desses aparelhos terem estado na posse dele propiciaram a ele algum tipo de acesso indevido a sistemas que são da agência. Que aí é um absurdo, a gente está falando de uma agência de inteligência. Sim. Que a informação Manu, preciso fazer um rápido break para você que está no rádio. A gente já volta, são 10 horas e 25 minutos. Ju, pediu? Não, é isso mesmo. O ponto que o Mano trouxe, ele é perfeito, mesmo porque a gente consegue saber quando os aparelhos são usados, né? A última vez que um celular foi ligado, enfim. E eu entendo a Luciana com esse questionamento dela e ela está corretíssima mesmo, né? Mas também, indo na linha do que o professor disse, infelizmente sim, é comum. Às vezes você acautela certos patrimônios no seu nome e depois que você troca de função, você ainda tem um prazo para devolver. Inclusive, também é responsabilidade de o órgão, o setor patrimonial do órgão, fazer a solicitação caso averigue que esse servidor não devolveu ainda. Então, assim, eu acho que presumir que houve uma má intenção de permanecer com esses aparelhos para utilizar, eu não faria isso. Eu acho que a tecnologia está aí, é muito fácil de você chegar a certas conclusões. Agora, concordando com o PP, a gente não pode aceitar nunca, em hipótese nenhuma, que as estruturas públicas sejam utilizadas para fins privados, em nenhuma hipótese. E é por isso que nós temos que ter o controle do controle, do controle, do controle, do controle. E, reforço, ninguém está acima da lei. Aquela ideia do the king cannot be wrong, isso é da monarquia. Quando a gente está na república, todo mundo é passível de estar errado. A gente só tem que respeitar processos e critérios antes de fazer afirmações. Eu, particularmente, tenho esse cuidado e vou manter isso. Professor, você queria continuar falando, meu amigo? Por favor. Na verdade, é justamente até complementar o que a Júlia já falou. Cabe ao departamento patrimonial de logística do órgão simplesmente cobrar.
qualquer login feito pelo notebook corporativo ou pelo celular, ele fica registrado no sistema interno da própria agência. Então, assim, não é que eu peguei, levei para casa e esqueci. Tem uma carga que pode ter ficado com ele e isso não... Você não pode automaticamente apontar como uma má-fé. Você pode ter ali uma má prestação de serviço da própria agência nesse sentido. Olha, a agência vem aqui a público agora e mostra 5 ofícios cobrando hoje deputado para que restitua a questão. Olha, o celular está inativado. Olha, o notebook está inativado. Então, assim, não é simplesmente, né? Gostou aqui de mostrar a Constituição fala na presunção da inocência e não é pegar o lado A, o lado B. Agora, é ser de uma inocência primária que nunca lidou com a agência de inteligência, né? Você simplesmente fala assim, olha, não, eu não vou usar. O gestor, ele senta, ele vai falar assim, ó, eu quero saber tudo o que for possível a respeito de tal situação, dentro de um devido processo legal, né? Agora, a minha ordem é manifestamente legal, eu quero que monitora, eu quero que faça uma interceptação ilegal, o servidor público, ele tem a obrigação legal de representar aquele fato, né? Então, os servidores que, porventura, saíram do desvio do Código de Conduta, do Estatuto do Servidor Público Civil da União, a Lei 8.112/90, eles que respondam, né? Não pode pegar, insisto, pegar todo mundo e jogar e falar assim, a ABIN tem que ser fechada, a ABIN não tem confiança. Que identifique os possíveis e, se tiverem aí responsáveis, e que você puna. Perde o cargo público, provoque a Casa Legislativa, hoje a qual pertence o Alexandre Ramagem, por uma questão do Código de Ética, se for o caso, mas não pode simplesmente, olha, a ABIN acabou a confiança. A Júlia lembrou bem, a ABIN é responsável pelo monitoramento de toda a questão de ameaça interna ou externa, né? Então você simplesmente fala assim, olha, a ABIN não serve, a ABIN virou uma arapongagem. Não, se comprovado, funcionários com desvio de conduta que não são justamente a linha da própria ABIN. Quantos servidores estavam envolvidos nisso, né? Então, quantos eram de fato da área de inteligência? Esta é a questão, né? Então, a gente vai bate e depois, não é bem assim. Igual a Júlia lembrou também. Você está falando de um ser humano, você está falando de uma pessoa que tem família, você está pensando, então, simplesmente assim, o mais prudente. Vamos aguardar o devido processo legal, vamos aguardar as apurações, e isso é o que a gente sabe. Sim, perfeito, professor. Em segredo de justiça. Perfeito. Né? Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio agora. Para você que sintonizou nesse momento aqui na Jovem Pan, são 10h30 da manhã desta sexta-feira. A gente está repercutindo um pouco todo o caos que foi causado ontem por essas informações que vazaram em relação a uma possível espionagem da ABIN a antigos opositores do governo anterior. Certo, Felipe Monteiro? Não, certíssimo, Paulinho. Por que você está bravo, hein? Não, primeiro é o seguinte, ninguém está discutindo a importância da ABIN. Claro que a organização de inteligência no Brasil e no mundo todo tem a sua importância. Então, assim, vamos deixar de lado a importância da ABIN e vamos focar exatamente no problema que foi colocado aqui, né? A ABIN sendo utilizada para fins privados e pessoais do presidente da República na ocasião. Esse é o ponto da discussão. Segundo ponto que eu queria colocar aqui, é impressionante, Paulinho, a passada de pano, né? O pessoal aqui está defendendo a possibilidade de um servidor público ficar em posse de material da ABIN por 14 meses. 6 celulares e 4 companhias. 14 meses, falando que a ABIN que deveria notificar querendo o produto de volta. Não tem porquê. Ele está falando do presidente da ABIN, do diretor da ABIN, a pessoa que comandava a ABIN naquela época, que está sob a sua propriedade com aparelhos de computador e celular da ABIN por 14 meses. Como vocês conseguem ver normalidade nisso? Desculpa, Pepe. Não tem normalidade alguma nisso. É uma vergonha. Um deputado federal que deveria exercer a fiscalização. Peraí. Um de cada vez aqui, vamos lá. Só um ponto adicional é que hoje ele é um deputado federal. Portanto, alguém pago pelo cidadão para, entre outras funções, exercer a fiscalização do Poder Executivo. Ou seja, ele que deveria ser alguém cioso, porque é pago para isso, é obrigação de todo deputado ser cioso pelo devido uso do patrimônio público, estava com equipamentos de uma agência de inteligência. Ou seja, é tudo absurdo nessa história. É tudo absurdo. Vamos lá, professor, você me pediu?
Na verdade, Paulo, é o seguinte, a fala do PP passa ao largo da realidade da administração pública, né? Fala-se assim, olha, 14 meses. Mas isso é tão comum na administração pública brasileira. É comum aonde? Eu já fui chefe de gabinete de ministro, já fui chefe de gabinete de ministro, já fui diretor de seguradora. Comigo isso não é normal, não. Comigo isso não é normal, não. Desculpa. Você tá normalizando o absurdo. Professor, peraí. Segue normas. Normal é o que segue normas. Eu disse que isso é usual. Essa devolução de equipamentos, principalmente quando você se mantém no poder público, essa devolução de equipamentos, ela não é automática. Ela demora, sim, você não sabe qual é a carga de outras coisas. Você pode ter veículo oficial, casa oficial, o notebook é de uso, então fica consigo. É ilegal, é ilegal. Então você tem uma demora. Se 14 meses foi muito, eu só estou dizendo o seguinte, isso não é de um dia para o outro, de uma exoneração e de uma posse. Há um hiato temporal, sim, de uma forma muito usual mesmo. Perfeito, vamos agora, lá. Lu, cabe quem é o detentor do patrimônio. Deixa eu só pedir para vocês enxugarem um pouquinho o comentário para todo mundo poder falar. O que o professor está falando é o seguinte, só para terminar. O servidor público que deixar de ser servidor... Espera só um minuto. O servidor público que deixar de ser servidor pode ficar à vontade com o equipamento público. Vamos lá. Até a administração pública reivindicar de volta. Vamos lá, Luciana, é um absurdo, em seguida a Júlia. Vamos lá. Professor, fica parecendo que nós aqui no sofá estamos tratando a ABIN como se fosse a Geni do Chico Buarque, jogando pedra na ABIN. Nós não estamos jogando pedra na ABIN e nem estamos descredibilizando o órgão de fiscalização. Nós estamos aqui comentando sobre as condutas que estão sendo apuradas e objeto da investigação. E digo mais, não podemos, professor, naturalizar esse tipo de comportamento. Por isso que a corrupção no Brasil ela é endêmica. Porque se passa a ter como natural a pessoa usar o patrimônio público em benefício particular. Vamos lá. Ju, por favor. Sabe o que é complicado? Eu acho que é complicado quando você comenta uma coisa e aí outra pessoa fala que você falou algo que você não falou. Eu não sei nem como classificar essa atitude. Em momento nenhum o professor disse que isso é normal e que isso tem que acontecer. O que o professor está trazendo é uma questão de prática da vida administrativa. Quem é servidor de longa data sabe disso. Agora, grave será se for averiguado que o Ramagem, delegado Ramagem, utilizou esses aparelhos, tá? Agora, sobre a necessidade de o deputado federal fiscalizar o Poder Executivo, como o Mano falou, e ele está correto, eu vou fazer aqui um pedido para quem está escutando a gente. Saiba, busque saber quais foram as denúncias que o deputado Ramagem acabou de fazer em relação ao Poder Executivo. Vocês verão que inerte ele não está no cumprimento do papel funcional dele. E quem aqui já foi político sabe que a cada denúncia que você apresenta, você vai tomar uma burdoada de um outro lado. Então é uma questão, é do jogo. Isso faz parte do jogo. Eu só acho que aqui, mais do que comentar, a gente precisa levar informação de qualidade para as pessoas. E a gente precisa reforçar a necessidade de entender os princípios da nossa Constituição e os princípios do processo legal. Então, aqui não dá para afirmar que ele permaneceu com os equipamentos porque queria utilizar, porque estava se beneficiando, mas porque isso é muito fácil de se comprovar o contrário. Perfeito. E quero aqui lembrar, Paulinho, só para lembrar... Ju. Eu quero, neste momento, destacar a atuação do ministro Alexandre de Moraes no ano passado, quando determinou o afastamento desse servidor que estava supostamente monitorando o próprio presidente Bolsonaro de forma ilegal. Então, o ministro Alexandre de Moraes acertou. Vejam, essa possibilidade de apropriação dos instrumentos do Estado para monitoramentos ilegais, infelizmente, ela aconteceu sempre, e se tiver comprovado que houve, mais uma vez, tem que ficar claro o nexo causal, quem fez e quem mandou fazer. Vamos lá, Mano, para fechar. Eu quero só lembrar que toda a névoa de desconfiança a respeito da atuação do Ramagem a serviço da família Bolsonaro começa a aparecer no debate público, é importante lembrar,
com a denúncia do então ministro Sérgio Moro ao se demitir, dizendo que o interesse do então presidente Bolsonaro na Polícia Federal era de fazer um aparelhamento para fins particulares em proteção de sua própria família. Ou seja, a investigação, no fim das contas, que está em curso agora, não é uma invenção da esquerda, não é uma coisa que surgiu agora, é algo que quem acompanha atentamente o debate público sabe que era, no mínimo, uma possibilidade que estava no tabuleiro desde, pelo menos, o momento em que o então ministro Sérgio Moro sai do governo fazendo a denúncia.